título da mensagem dessa noite é: o culpado se define através da falta de misericórdia para com a culpa do outro. E nada mais, nada menos que eu vou falar de quem? De Davi. Davi, ele sinceramente usou de uma falta de misericórdia tão grande, através simplesmente de uma resposta ao profeta. Amém? Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor, Deus, enviou a Davi o profeta Natã. Então, quem enviou o profeta Natã a Davi? Deus. Amém? Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha. A única coisa que o pobre tinha, uma cordeirinha, que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes. Daqui a pouco eu vou falar com vocês o que significa esse 4 vezes. Viu? Na verdade era 2 vezes. Mas olha como que ele foi radical. 4 vezes que foi a imposição dele. Não é verdade? Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto Davi agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã. Eu estou falando exatamente de você, Davi. Você é esse homem. Meu Deus. Eu posso imaginar neste momento o que Davi sentiu nesse exato momento. É muito fácil imputar sentenças sobre o pecado, sobre as falhas dos outros. E quando é você que comete? Clamamos tanta misericórdia para com os erros daquelas pessoas que amamos, mas não temos misericórdia para com os erros quando é do outro lá fora. Não é verdade? Gente, não sou detetive, mas vou lhe ensinar a definir o verdadeiro culpado diante de tantas versões. Não sou detetive e nem pretendo ser, mas eu vou ensinar vocês realmente a observar o culpado, mesmo que este conte tantas versões. Eu posso lhe garantir uma coisa: o verdadeiro culpado se define na falta de misericórdia para com o pecado do outro. Quando você vê uma pessoa que condena a falha do outro, que fala, isso é imperdoável, você pode ter certeza que nas costas deste há muitas culpas e há muitos pecados. Porque quando uma pessoa vive a expor o pecado do outro, a condenar o pecado do outro, você pode ter certeza que há muitas culpas sobre essas costas. Quando é que se vê, quando uma pessoa é a culpada
diante de toda a história que ela conta, na intenção de incriminar outra pessoa, é quando ela não expressa misericórdia para com os pecados dos outros. Você pode ter certeza, quando essa pessoa não expressa misericórdia para com a falha, para com os pecados dos outros, vive condenando o outro, passa o tempo todo caluniando o outro, passa o tempo todo difamando, caluniando, fofocando dos outros, das falhas dos outros. Mas as suas falhas, os seus pecados ficam bem escondidinhos. Mas essa é a estratégia do culpado. Enquanto ele tira a atenção das pessoas para com os seus pecados, como que ele faz isso? Expondo as falhas dos outros. Aí, contudo, ele tira a atenção dos outros das suas falhas. Aqui vocês não mexem. Ou seja, deixando as pessoas ocupadas com aquilo que ele fala, calunia dos outros. Entenderam? Natã, o profeta, chega para Davi aqui e diz, Natã é muito inteligente, né? Ou seja, ele é muito estrategista. Antes de dizer o que o profeta Natã diz a Davi, o que eu acho interessante aqui, que muitos pensam que o profeta é aquele que aponta o dedo em direção ao rosto e acusa você. Você fez isso, você fez aquilo. Muitas pessoas definem o profeta dessa forma. Não, não é assim não. Existe protocolo profético. E pode-se reparar que Natã, ele era um homem que zelava pelo protocolo profético. O profeta chega ao rei Davi e diz, preciso ter uma conversa com você. Estou com um problema aí, e como você foi pastor de ovelha, Davi logo se lembra do seu tempo, ou seja, de pastorear um rebanho de ovelhas. Veja aqui que o profeta Natã era muito inteligente. Ele não chega jogando na cara, esfregando os problemas na cara dos outros, ou seja, jogando no ventilador. Isso não é característica de um cristão e muito menos de um profeta. Jogar na cara dos outros, expor o pecado dos outros, as falhas dos outros, ou melhor, jogar no ventilador a história que você deduz ser essa, né? Prossegue o diálogo do profeta Natã para com Davi. Estou com um problema com 2 agricultores aí, 2 pecuaristas. Um tem uma ovelha só, o outro tinha um monte de ovelhas. O outro tinha um monte de ovelhas, tinha ovelha que ele quisesse. Ou seja, sabe esse cara que tinha um monte de ovelhas? Ele recebe uma visita, em vez dele pegar uma das ovelhas que ele tem para dar o visitante, ao contrário, sabe o que ele faz? Ele foi na casa do vizinho, que só tinha uma. Aquela ovelha comia na mesa, junto com ele, deitava na cama com ele. Sabe o que ele fez? Ele matou a sua ovelha. Olha a reação de Davi. Logo, ele se esqueceu que ele era um pecador. Ou melhor, ele se esqueceu que Natã aqui estava falando dele mesmo. Sabe qual o problema? As pessoas se fazem de esquecido das suas falhas para gostar de apontar as falhas dos outros. E o culpado dessa situação toda era exatamente Davi. Era dele que o profeta estava falando. Ou seja, essa foi a reação de Davi. O quê? O cara que fez isso vai pagar 4 vezes mais. E essa foi a reação. E a palavra de Davi, no momento, o próprio culpado da história. Olha,
faço menção aqui de uma palavra lá em Tiago 2,12 que diz: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usa de misericórdia. O juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia para com as falhas dos outros. Você não foi chamado para ser juiz. Enfim, Davi diz isso aqui porque a lei mandava pagar 2 vezes mais. Mas Davi aqui, ou seja, demonstrando rigidamente sua falta de misericórdia, está com tanta raiva, característica de um falso moralista. A raiva. Ou seja, aquela raivinha o tempo todo. Isso é a característica do falso moralista. Querer imputar sentenças sobre a vida dos outros. Ou seja, a lei determinava que a pessoa deveria pagar 2 vezes mais. Mas ele imputou uma sentença quádrupla, ou seja, 4 vezes mais. Olha como é um culpado. O culpado tem um martelo de juiz na mão. O culpado sempre tem o martelo de juiz na mão. Sempre tem. O culpado, ele gosta de martelar sentenças sobre os outros, tirando a atenção dos outros para com seus erros. Enfim, ele não perdoa, não. Ele trabalha fazendo o quê? Expondo, caluniando, fofocando sobre fatos da vida de outras pessoas, fazendo um papel de um falso moralista, e muitas das vezes o fato que ele expõe, se passando por vítima, ele é o próprio culpado dessa história. Assim foi Davi. Quando ele impôs sentença contra a pessoa que o profeta Natan aqui estava expondo na sua ilustração, mas na verdade era o próprio Davi, né? O falso moralista, muitas das vezes, o fato dele querer se expor, se passando por vítima, pode ter certeza, ele é o próprio culpado dessa história mirabolante que ele inventa. O verdadeiro culpado da história cria um juiz muito duro para com as falhas dos outros, até mesmo inventa e aumenta. Nós vimos aqui que Davi aumentou a sentença. Esse aí deve pagar 4 vezes mais. E Davi pagou. Toda essa situação que foi dita aqui pelo profeta aconteceu. Quando vocês leem o livro de 2 Samuel, em 12 em diante, vocês vão ver que tudo isso aconteceu. Por fim, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele se agrada daquele que assume as suas culpas sem expor a culpa do outro. Deus se agrada daquele que confessa os seus pecados sem expor o pecado do outro. Por fim, assuma suas culpas, assuma suas situações sem precisar expor ninguém. Sabe por quê? No juízo final, Deus não vai te perguntar pelo pecado do outro, Ele vai te perguntar pelos seus. Assim eu fecho essa palavra, em nome de Jesus Cristo, com esta frase. Que Deus te abençoe.